critérios de divisibilidade. Esse conteúdo ele serve para quê? Vai ser útil em o quê? É para simplesmente descobrir se um número é divisível por outro sem mesmo ter efetuado a divisão. Por exemplo, tal número, ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5? Não sei. Então, como saber? Então, vamos começar aí por 2, né? Um número, ele divide por 2 quando? Quando esse número for par. Então, quais são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8 e os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Por exemplo, 10, ó, terminou em 0, então é par. 32, ó, terminou em 2, então é par, porque os números pares são esses, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. E se algum número terminar com eles também, como 10, 32, 64, ó, terminou em 4, 36 terminou em 6, 18 terminou em 8. Todo número par divide por 2. E agora por 3. Divide por 3 quando? Quando a soma dos algarismos for múltiplo de 3. Calma aí. O que é algarismo? Algarismo são esses números que a gente consegue contar aqui, ó, com os nossos dedinhos. 0, certo? Começa do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 números, você consegue formar qualquer número. Por exemplo, o número 12 tem ali o algarismo 1 e 2, ok? O 12 ele só existe por causa dos algarismos 1 e 2. Tá bom. E múltiplos? Nós já vimos na aula anterior o que é múltiplo de um número. Sempre começa do 0. E nesse caso, já que é um múltiplo de 3, nós vamos adicionar mais 3. Por isso que ficamos com 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Aqui seria quem? 33, depois 36 e por aí vai. Tá bom? Então, como saber se um número divide por 3? Só você somar os algarismos. Nesse caso, ó, o número 72. Quais são os algarismos do número 72? 7 e 2. Some. Dá quanto? 9. 9 é um múltiplo de 3? É. Ó, tá lá, múltiplos de 3. Então, esse número 72 divide por 3. Aqui, ó, 81. De 81, quais são os algarismos? 8 e 1. Some, dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então, divide por 3. 477. Ó, 4 mais 7, 11. 11 mais 7, 18. E 18 é múltiplo de 3. É só somar os algarismos. Olha só. 9 mais 5, 14, mais 1, 15, 15. 15 é múltiplo de 3, então 951 divide por 3. Aqui, ó, 372, 3 mais 7, 10, 10 mais 2, 12, e 12 é múltiplo de 3, ok? Então, se você quiser saber se aquele número divide por 3, some os algarismos. Se o resultado da soma for um múltiplo de 3, acabou, divide por 3, tá bom? E aí, e por 4? Divide quando? Quando esse número terminar em 00 ou quando os dois últimos números for um múltiplo de 4. Vamos lembrar de novo quais são os múltiplos de 4. Começa sempre do 0, então 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48 e por aí vai. Então, de novo, terminados em 00 e os dois últimos números múltiplo de 4. Ok, então 100, ó, terminou em 00. Então, 100 divide por 4. 3.000, ó, terminou ali em 00. Não, Camila, terminou em 000. Não, só quero saber dos dois últimos números. 00. Então, divide por 4. Aqui, ó, os dois últimos números. São os únicos, né? Então, 12. Já que não terminou em 00, cai nesse outro, ó. Quando os dois últimos números for múltiplo de 4. 12 é múltiplo de 4? É, ó. 0,8, né? Que seria a mesma coisa do 8. 8. Múltiplo de 4? É. Aqui, ó. 324. Não quero saber quem vem antes. Só quero saber dos dois últimos números. 24. É múltiplo de 4? É. Vamos pensar aí em outro, que termina ali com 32. 1432. Então, esse número divide por 4. Por quê? Porque terminou ali em um múltiplo de 4. Ok? Então, de novo, dividir por 4 quando? Quando terminar em 00 e também quando os dois últimos números for um múltiplo de 4. Agora vamos vir para cá, ó. Divide por 5 quando? Muito simples. Quando terminar em 0 ou 5, acabou. Então, ó, 15 terminou em 5, então divide por 5. 345 terminou em 5, divide por 5. 840 terminou em 0, divide por 5. 1000 terminou em 0, divide por 5. 135 terminou em 5, divide por 5. Mas Camila, peraí. 1000 também terminou em 00, divide por 4, né? Sim, divide por 4. Lembrando aqui que nós vamos ver aí algumas questões que um número, ele pode ter ali vários divisores, tá certo? Então, esse 1000, por exemplo, nesse caso, ele divide por 5, porque terminou em 0, e ele divide por 4 também, porque terminou em 00. Mesma coisa para esse número aqui, ó, 40. Terminou em 0, divide por 5. E terminou aqui em 40. 40 é múltiplo de 4, ó. 36, adiciona aqui mais 4. 40, tá bom? Então, esse número tanto divide por 5, como também divide por 4, certo? Mas nós vamos ver aí melhor nas questões. Divide por 6 quando? Quando esse número divide por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, assumir a regra do 2, de ser um número par, e a regra do 3, que a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então, 1 mais 2 dá 3, e 3 é múltiplo de 3, já vimos. E 12 é par, então assumiu aqui as duas regras. Se foi assumida as duas regras, então 12 divide por 6, tá bom? Para dividir por 6, tem que dividir por 2 e dividir por 3. É como duas regras tivesse dentro de uma. Aqui, ó, 468 divide por 6. Vamos lá, eu vou lembrar da regra do 2 e 3. Se encaixar, divide por 6. 4 mais 6, 10. E 10 mais 8, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, esse divide por 3. E é um número par. Terminou em 8. É número par. Então, assumiu aqui, ó, as duas regras. Se assumiram aqui as duas regras ao mesmo tempo, então, divide por 6. 24. 2 mais 4 dá 6. E 6 é múltiplo de 3. E terminou em 4, então é par. Então, 24 divide por 6. Por quê? Porque ele dividiu 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? O 24 dividiu por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por isso que divide por 6. Aqui, 3.216. Primeira coisa, é par, porque terminou em 6. Então, uma regra já foi.
Então, para saber se ele divide por 6, só falta a gente testar a regra do 3, que é somar os algarismos. Se for um múltiplo de 3, acabou, divide por 6, porque dividiu por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6, e 6 mais 6 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, esse número tanto divide por 2 e 3. Então, se dividiu aqui por 2 e 3 ao mesmo tempo, divide por 6. Ok? E por 9, é muito parecido com a regra do 3. Só que a regra do 3 diz assim: a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Já o 9 diz: a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Então, é só somar os algarismos. Se der ali um múltiplo de 9, então divide por 9, tá bom? Então, quem são aí os múltiplos de 9? Ó, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 e por aí vai. Tá bom? Então, para saber se esses números daqui, ó, divide por 9, é só somar os seus algarismos. 81. 8 mais 1 dá quanto? 9. Aqui, ó, o 9. Então, 9 é múltiplo de 9. Então, 81 divide por 9. Vamos vir para cá, ó. 189. Vamos somar os algarismos. 1 mais 8 dá 9. E 9 mais 9 dá quanto? 18. E 18 é múltiplo de 9. Aqui, ó, 5.985. 5 mais 9 vai dar 14. 14 mais 8 vai dar 22. E 22 mais 5 vai dar 27. 27 é múltiplo de 9. Então, 5.985 divide por 9. 27. 2 mais 7, 9. 9 é múltiplo de 9, né? 92.736. Divide por 9? Bora somar. 9 mais 2, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 6, 27. Opa! 27 é múltiplo de 9. Então, 92.736 divide por 9. Ok? Então, essa regra do 9 é muito similar com a regra do 3. A diferença são os múltiplos. Um é múltiplo de 3 e o outro é múltiplo de 9. Quando que pode dividir ali por 10? Simples. Quando o número terminar em 0. Como 10, 30, 1000, Camila, 1000 tem 3 zeros. Ok, mas é quando terminar com 0. Então, terminou ali com 0, acabou, divide por 10, tá bom? 5.320, terminou com um 0. Então, divide por 10. 510, então, divide por 10 porque terminou com um 0. Agora, vamos vir aqui, ó. E que número divide ali para 100, 1000? Simples. Se 10 é quando terminar com um 0, então 100 é quando terminar com 2 zeros. Por exemplo, que número? 200. Esse número aqui, ó, 300 mil. Por quê? Gente, terminou com 2 zeros. Quem vem antes, pouco importa. Camila, então, peraí. Então, esse número divide por 10, porque ele terminou com um 0. E ele também divide aqui por 100, porque ele terminou com 2 0. E digo mais, divide por 1000, porque terminou também ali com 3 zeros, tá bom? Divide por 1000 quando terminar aqui com 3 zeros. Por exemplo, 4.000. Aqui, ó. Ó, preciso nem saber do valor, mas terminou ali com 3 zeros, já é suficiente para dividir por 1000, tá bom? Terminou com 2 zeros, já é suficiente para dividir por 100. E terminou ali com um 0, você já pode dividir por 10, tá bom? Então, ó, um número desse aqui, ó, 4.000, olhando para cá, divide por 10? Divide porque terminou ali em um 0.
Divide por 100? Sim, porque terminou ali com 2 zeros. Divide por 1000? Sim, porque terminou com 3 zeros. Então, aqui, ó, os 3 números são divisores de 4.000, tá bom? Como eu disse, um número ele pode ter um montão de divisores. Só esse aqui, ó, tô vendo 3, tá bom? Agora vamos ver aí algumas questões para a gente praticar esses critérios. Vamos lá. Encontre os divisores usando os critérios de divisibilidade. Então, quem são os divisores que aprendemos aí, os critérios deles, as regras? 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, tá bom? Não vou colocar aqui nem o 100 nem o 1000, porque já entendemos. 100 tem que ter 2 zeros, 1000, 3. Se eu for pensar aí no 10.000, precisa de quanto? 4. E por aí vai, tá bom? Então, eu vou deixar aqui só o 10, porque já dá para entender. Eu tenho 342. Então, quais desses números divide 342? Vamos lá. Divide por 2? Sim, porque é par. Então, esse número aqui, ó, divide por 2. Divide por 3? Vamos somar os números. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 2 dá 9. E 9 é múltiplo de 3. Então, esse número aqui divide por 3. Gente, eu já vou pular aqui para a regra do 6. Por quê? A regra do 6 fala que se ele dividir por 2 e 3, também divide por 6. Ok? Vamos voltar. Divide por 4. 4 diz que os dois últimos números for 0, 0, ou os dois últimos números for um múltiplo de 4. 42 é múltiplo de 4? Camila, toda vez que for múltiplo assim, eu vou ter que ficar 0, 4, 8, 12, até ver se o 42 é múltiplo de 4? Não. Se você quiser, é só pegar o número que você acha que é múltiplo e dividir por ele, né? Aí você já encontra se ele é uma divisão ou não. Por exemplo, 42 não dá para dividir por 4. Então, eu já sei que esse daqui, ó, não é múltiplo de 4, tá bom? Então, ele não está na regra do 4. Vamos para a regra do 5. A regra do 5 diz que aquele número tem que terminar em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5? Não, né? Então, a gente já pula. A regra do 6, a gente já foi, né? A regra do 9, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Como vimos, 3 mais 4 mais 2 vai dar 9. 9 é múltiplo de 9. Então, aqui, ó, também divide por 9. E o próximo, quem é? 10. A regra do 10 diz que aquele número tem que terminar em 0. Não terminou. Então, esses são os divisores de 342, tá bom? Usando os critérios. Vamos vir para cá, ó. 12.720. Quais números aqui, ó, divide por 12.720? Vamos lá. Divide por 2? Sim, porque é par, ó, terminou em 0. Então, divide por 2. Divide por 3, a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 0, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, divide por 3. Opa, já vi que já posso colocar aqui um 6, né, Camila? É sim, porque quando ele divide por 2 e 3 ao mesmo tempo, divide por 6, tá bom? Agora, aqui, ó, voltando aqui para a regra do 4. A regra do 4 tem que olhar só os dois últimos números. Se for 0, 0, ou se os dois últimos números for um múltiplo de 4, então divide por 4. 20 é um múltiplo de 4. É só pensar, gente. 20 dividido para 4 dá quanto? 5. Então, é um múltiplo de 4, tá bom? Então, tá lá. Agora, a regra do 5 diz que se terminar em 0 ou 5, então divide por 5. Terminou em 0. Então, divide por 5.
A regra do 6 já foi, que tem que dividir por 2 e 3. A regra do 9 diz que a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. Então, 3 mais 7 dá 10, 10 mais 2 dá 12. 12 não é múltiplo de 9, tá bom? Então, não divide por 9. Divide por 10? Divide porque terminou em 0. A regra do 10 diz isso. Se o número terminar em 0, então divide por 10. Então, tá aqui, ó. Usando os critérios de divisibilidade, são esses os números que dá para dividir ali por 12.720. Agora vamos vir para cá, ó, 7.056. Quais são os números que dividem ali por 7.056? Divide por 2? Sim, porque é par, terminou em 6. 6 é par. Divide por 3? Vamos lá. Ó, 7 mais 0 dá 7, 7 mais 5 dá 12, e 12 mais 6 vai dar 18. 18 é múltiplo de 3. Camila, já posso pular aqui para a regra do 6? Pode. Dá para dividir por 4? 56 é múltiplo de 4? 56 não é múltiplo de 4, certo? Se você tiver dúvida, é só dividir 56 para 4 que vai dar um número decimal. Então, não é um número exato. Então, lembre, pessoal, a regra do 4, ela é, para mim, né? Ela é a regra mais confusa. Mas, ó, é só olhar os dois últimos números. Se for 0, 0, ou se os dois últimos números for múltiplo de 4. Ou seja, dividir por 4, tá bom? Então, 56 não dá para dividir por 4. Vamos vir aqui para o número 5. Terminou em 0,5? Não, então não divide por 5. O 6 já foi, então vamos aqui para o 9. 7 mais 0 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 mais 6 dá 18. 18 é múltiplo de 9. Então, aqui divide por 9. Agora, divide por 10. Terminou em 0? Não. Então, não divide por 10. Então, tá aqui todos os divisores de 7.056, usando os critérios, tá bom? Vamos vir aqui, ó, para cá, letra D, pensar aqui em 180. Quais são os divisores aqui de 180? Dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Dá para dividir por 3? 1 mais 8 dá 9, 9 mais 0 ainda dá 9. Então, 9 é múltiplo de 3. Então, Camila, já pula aqui para a regra do 6, né? Que diz que se dividir por 2 e 3, então divide por 6. Vamos aqui para 4, os dois últimos números. Quando for 4, gente, só olha os dois últimos números. 80, dá para dividir para 4? Dá, né? Então, é múltiplo de 4. Terminou em 0. Opa, então divide ali por 5. A regra do 6 já foi. A regra do 9 é que a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. 1 mais 8 dá 9, 9 é múltiplo de 9. E terminou em 0. Então, dá para dividir por 10. Então, 180 dá para dividir por todos os números ali que estudamos sobre os critérios de divisibilidade.